Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. E diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e verdade. E deitai fora dos deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Eu quero falar nessa noite a respeito de escolhas. De quais são as escolhas que nós temos tomado em nossas vidas. De quais são os ambientes que nós temos andado. Quais são os locais que têm nos levado aonde chegamos agora. Ou para onde estamos indo. O contexto desse texto trata do povo do povo de Israel, que tinha sido libertado do Egito, peregrinado pelo deserto, e estava ali entrando na terra prometida. Porém, ao longo da jornada, mesmo eles tendo presenciado os sinais e prodígios que Deus havia revelado, mesmo eles tendo vistos os sinais que Deus tinha feito lá no Egito e na libertação deles, mesmo eles tendo visto o mar se abrindo, a cortina de fumaça, a coluna de fogo, mesmo eles tendo visto o maná cair do céu, mesmo eles tendo visto as sandálias que não se desgastavam, as vestes que também não se desgastavam, ainda assim eles se permitiram esfriar a fé. Ainda assim eles se misturaram e permitiram que a sua fé fosse perturbada. Ainda assim eles abriram brecha se misturando com outros povos que os cercavam e acabaram deixando de servir a Deus em totalidade, deixando de servir a Deus como de fato deve ser. Deixaram de ser fiéis a Deus, deixaram de andar nos caminhos corretos. E aqui Josué, nesse capítulo, reúne todo o povo, reúne todas as tribos na terra de Siquém, se não me engano. E aí ele vai discursar ao povo e vai relembrar a eles quem é o Deus deles, quem é o grande eu sou. Quem é o Deus que os arrancou da terra do Egito? Quem é o Deus que fez todos os sinais e maravilhas, a qual eles não têm sido fiéis? Meu Deus. E aí ele lança essa pergunta. Olha, se mesmo vocês sabendo, se mesmo vocês lembrando quem é o vosso Deus, ainda assim escolhem servir aos deuses de outra terra, aos deuses que não são o seu Deus, tudo certo. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porém, eu e a minha casa vamos nos manter fiéis e íntegros. Eu e a minha casa vamos fazer a escolha certa. Por mais que o ambiente não esteja propício, por mais que o caminho que eu segui até aqui tenha dificultado isso, eu e a minha casa vamos escolher servir a Deus. Aleluia. E quando nós vamos analisar aqui, de fato, o contexto que eles haviam passado até então, o fato deles terem permitido se misturar com outros povos, gerou um ambiente com o qual abriu brechas para esses falsos deuses, para esses falsos profetas, para essa fé pagã adentrarem dentro deles, adentrarem a cultura deles. A ponto que começou aos pouquinhos, porém sem perceber, já estava tomando a escolha, tomando o lugar que era para ser de Deus. Estava fazendo com que eles trocassem a quem serviam. E eu quero trazer para a nossa vida essa reflexão. No nosso dia a dia, quem tem sido a nossa primeira escolha? Quem tem sido a nossa prioridade? No nosso dia a dia, nas ocupações do nosso dia, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, nas nossas relações com outros seres, na nossa relação do dia a dia. Qual tem sido a nossa escolha? Será que nós temos nos mantido firmes e prontos mediante as opções que têm sido feitas?
Será que o ambiente que nós estamos andando não está, sem percebermos, nos afastando de Deus? Será que o ambiente que estamos indo, será que a sua relação com seus colegas de trabalho, as suas relações com os amigos da escola não tem te afastado de Deus sem que você perceba? Será que nós estamos abrindo mão da nossa fé sem perceber? Será que estamos começando a aceitar coisas que não deveriam aceitas? Será que o mundo tem começado a entrar no nosso coração? Jesus, ou será que estamos tendo um posicionamento firme? Que estamos mantendo a nossa fé, sendo fortes, dizendo não ao pecado, dizendo não ao mundo e mantermos a nossa santidade, a nossa pureza em relação a Cristo, em relação à nossa fé. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui, após Josué fazer essa indagação ao povo, após Josué perguntar a eles, relembrar e perguntar, então no versículo 16 o povo responde, diz assim: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o que nos fez subir, e nós a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. Então deixa eu te lembrar essa noite. Eu não sei qual ambiente que você tem andado, eu não sei como é o seu local de trabalho, eu não sei como é o teu local de estudo, eu não sei como é a tua vida fora daqui, eu não sei como é o teu dia a dia no pessoal. Só que eu quero te dizer que nada e nem ninguém é capaz de tomar a posição de Deus na tua vida. O mundo não pode oferecer nada que venha a ser minimamente viável a trocar a opção de escolha. Porque aquele que é por nós é muito maior do que tudo que o mundo pode Aleluia. oferecer. Ele te ama ao ponto de entregar o seu único filho. Aleluia. Para mudar a tua vida e te dar tudo aquilo que Ele criou para nós. Então entenda, aquilo que o mundo te oferece, riqueza, poder, fama, isso não é importante. O que Deus te oferece não está linkado apenas ao cronos, não está linkado apenas à carne, não é passageiro. O que Ele te oferece é a oportunidade e a honra de passar a eternidade com Ele. Aleluia. E isso é muito maior do que qualquer coisa que um ambiente vem te oferecer. Eu quero dar a vocês outros exemplos de jovens que se posicionaram firmemente, indo contra o ambiente com o qual estavam, que é no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Glória a Jesus. Claro, além do próprio exemplo, além do próprio Daniel, que mesmo diante de um decreto do rei, mesmo diante de uma lei que foi imposta para dizer que o que ele fazia a partir de agora era crime, ainda assim ele não se dobrou. Ainda assim, mesmo com todos indo contra ele, não se dobrou e continuou prestando as suas orações a Deus. Por isso ele foi preso, por isso ele foi lançado na cova dos leões. Só que Deus o honrou. Aleluia. Porque quando nós honramos ao nosso Deus, quando nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele se mantém fiéis a nós. E nos livra do mal, nos livra da morte. E mesmo no caso, que é o caso que eu quero citar, de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3, do 15 ao 18, que diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes ao som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de flores e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui está um exemplo de 3 jovens, onde o ambiente era totalmente contra a fé deles,
onde o ambiente não era propício para se manterem, para que eles crescessem nesse aspecto. Eles estavam ali cativos na Babilônia, junto com o povo que foi levado para lá. E aqui o rei Nabucodonosor havia feito um decreto também. Havia construído uma estátua de ouro e ordenado a todos que sempre que ouvissem os sons de trombetas, se prostrassem à estátua. Porque o que ele estava querendo dizer aqui é que ele era maior do que qualquer um. Que ele era maior do que a fé que os homens tinham aos seus deuses. Porém aqui, esses 3 jovens se manteram de pé, se manteram fortes e firmes. Glória E disseram: a Deus. o meu Deus é muito maior que você. Aleluia. Porque quando o rei diz, é bom que quando ouvides essa música, as músicas se prostrem. Porque não há, vou ler em exatidão o texto. E quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? Estava dizendo, independente da sua fé aí, do que você acredita, aqui não tem nada que te livre de mim não, tá? Então, obedece. Porém, vem os 3 muito mais corajosos do que o rei, com muito mais força e dizem, ô rei, não me interessa aí o que o senhor acredita, o que deixa de acreditar não. O meu Deus é muito maior do que a força do teu braço. Aleluia. E aqui vem o que eu disse anteriormente, né? Quando nós nos mantemos firmes aos nossos princípios, quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós escolhemos a opção certa e honramos tais princípios, Deus nos honra também. Aleluia. E não só nos livra da morte, só que Ele nos leva para passear no ambiente onde te jogaram para destruição. Ele pegou a fornalha de fogo que era para ser um local de morte daqueles 3 e fez daquilo ali uma festa. Aleluia. E os seus cabelos não se queimaram, as vestes não se queimaram, não havia sequer cheiro de fumaça nele. E começou a passear ali dentro. Começaram a andar ali dentro e mostrar que o meu Deus é maior do que o meu Deus é maior do que a morte. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é muito interessante esse texto para os nossos dias, os dias em que vivemos, onde princípios têm sido criados contra a nossa fé. Onde estamos a um passo de dizer que Cristo te ama, de que Cristo quer te salvar, torna-se crime. Estamos voltando a viver o mesmo que esses 3 viveram. Aliás, os 4, porque Daniel também passou por isso. E muitas vezes nós vamos ceder à carne. Porque a carne é fraca. Só que eu quero te dizer que a carne é fraca. Porém, o Espírito que habita em ti é muito mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos prestes a viver, de fato, tempos muito difíceis. Já estamos vivendo. Só que não se deixe levar. Não se deixe abalar por meias verdades ou por mentiras disfarçadas que têm sido lançadas. Por frases que são bonitinhas de ouvir. Por coisas que é bonitinho de ver, de falar. Porque os princípios de Deus são invioláveis. E contra esses princípios não há força nos céus ou abaixo dos céus que vá contra. Então eu quero te dizer que, por mais que portas estejam se fechando por causa da tua escolha, por mais que portas estejam sendo trancadas na tua cara, por quem você escolheu servir, eu quero te dizer que portas muito maiores serão abertas para você. Aleluia. Independente de quem seja o exército que esteja atrás de você, querendo te caçar, querendo te matar, independente do mar que esteja à frente, eu quero te dizer que o mar vai ter que abrir. Se chegar Aleluia. ao ponto do mar não se abrir para você, descansa. Pessoas te fazerem andar por cima das águas. Aleluia. Então descansa em Deus e opte sempre servir, manter forte a sua escolha. Muitas vezes, nos mínimos detalhes, às vezes a gente nem percebe que está indo contra. Às vezes a gente nem percebe que está indo contra a um princípio bíblico. Às vezes a gente nem percebe que está indo contra a nossa fé. Por coisas pequenas, pequenininhas, que começaram a ser lançadas na televisão, em séries, filmes, nas redes sociais, que se tornaram comum aos olhos. Então assim a gente olha e fala, não, isso aí é normal, isso acontece toda hora. Não é normal. Não tem que ser comum. Eu quero te encorajar, eu não estou falando aqui a sentido de partir a
a sentido de se tornar ofensa. Não estou falando aqui para você ir procurar briga por este mal que está sendo falado. Eu estou falando para você não violar os teus princípios. Estou falando para você não abrir mão da tua escolha, não abrir mão da tua fé, não abrir mão da tua salvação por coisas que você considera pequenas. Querendo ou não, tem sido lançado. A gente não está tendo escolha. A igreja, infelizmente, não tem tido voz ativa para calar essas mentiras que estão sendo lançadas. Só que eu quero te convidar a exercer a tua autoridade espiritual. A Bíblia diz que anjos os rodeiam e estão prontos para combater o mal, que estão prontos a te livrar do mal. Então, quando você ver essa meia-verdade, essa coisinha, repreenda e coloque de frente: a minha fé é maior. Coloque de frente: o meu Deus é maior. Aleluia. O meu posicionamento é firme, íntegro e sincero ao meu Deus. Glória a Deus. E eu quero falar com você a mais, né? Continuar falando sobre essa jornada que nós fazemos no dia a dia, na nossa caminhada da vida. Satanás vai lançar muitas setas, muitas pequenas dúvidas. E é mediante a dúvida que nós temos que ser firmes e fortes. Porque às vezes, de fato, vai ser coisa boba. Você não vai dar tanta atenção. Só que aquilo começa a crescer na nossa mente. E vai indo, e vai indo. Enquanto nós não repreendemos isso, enquanto nós não calarmos essa voz que fica zumbindo ali, ela vai crescendo. E não é que Deus não esteja te guardando. É só que Deus te guarda. Ele te ama. Só que Ele te deu um livre-arbítrio. Ele te deu a opção de escolher a quem você quer servir. Ele te deu a opção de escolher qual caminho você quer trilhar. Ele te deu a opção de escolher o que você quer para a tua vida. Então, ainda no Éden, muitos se questionam. Domingo passado nós tivemos na Escola Bíblica dos Jovens a respeito sobre Deus e o mal, sobre quem criou o mal. E muito é falado nas redes sociais: mas se Deus existe, por que existe a fome no mundo? Por que acontecem tantas atrocidades no dia a dia? Eu quero te dizer que Ele te ama demais, até mesmo para te prender. Então entenda, Ele não é que Ele criou o assassinato, não é que Ele criou o adultério, a mentira. Ele deu a opção de você escolher ser firme, ser fiel ou desobedecer, ou ir contra. Por esse motivo que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no paraíso. Porque mesmo um paraíso sem uma porta de saída se torna uma prisão. Então era necessário. Porém, Deus não falou para você ir lá errar. Deus não falou para Adão ir lá errar. Na nossa vida, na nossa jornada, tem que existir essa porta. Para que haja o livre-arbítrio. Para que ele seja justo. De te dar a opção de escolha. Porém, ele não te manda abrir essa porta. Ele não te manda passar por ela. Ele te instrui: filho meu, fica aqui. Por que fica aqui? Porque a bênção e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida. Aleluia. Porque a misericórdia dele para conosco se renova cada manhã. Porque o sacrifício de cruz dele pagou o preço de todos os teus erros e falhas. Aqueles que você cometeu, que comete, e aqueles que você nem sabe se vai cometer ou não. Então entenda que o amor de Deus para conosco é imensurável, é grande demais, demais. Só que mesmo nos amando, mesmo Ele sabendo que se seguirmos um caminho diferente do que Ele escolheu para nós, nós iremos nos frustrar, nós iremos nos machucar, iremos caminhar em direção à morte. Ele não vai impedir você de tomar a decisão. Só que Ele te instrui: filho meu, quem é que você quer servir? Filho meu, qual o destino final você quer levar? Qual que é a rota que você quer traçar? Você quer caminhar comigo, onde eu consigo ver onde estão os buracos e os espinhos do trajeto? Você quer caminhar comigo, onde eu posso te falar qual curva você tem que tomar, qual reta você tem que ir?
Ou você quer traçar esse caminho por conta própria? Ou você quer traçar este caminho onde você vai no escuro, onde você não consegue ver onde estão os buracos, espinhos e curvas, onde você não sabe onde deve ir ou não e só vai descobrir de fato que esse caminho era o errado quando você já estiver afundado? O mundo nos traz uma falsa ideia de liberdade, onde você pode fazer tudo o que você quiser na hora que você quiser. Só que eu preciso dizer que isso não é liberdade. Quando nós fazemos tudo o que queremos, na hora que queremos, nós nos tornamos refém de nós mesmos, do desejo da carne. Isso não é liberdade. A liberdade é você saber que mesmo quando o seu corpo quer fazer, mesmo quando a tua carne quer fazer, você sabe que é errado e não faz. A liberdade é num domingo, numa segunda-feira de chuva, frio, escuro, você acordar às 7 horas para ir trabalhar mesmo quando você não quer. Você quer ficar em casa, não, descansar mais um pouquinho, mas você escolhe fazer o que não quer. Então é necessário. E Deus te dá esse direito de escolha. Porque Ele te ama, porque Ele é justo. Ele te dá o direito de escolher quem você quer servir. Ele te dá o direito de escolher qual rota você quer traçar. Ele te dá o direito de escolher qual vai ser o seu destino. O que Ele te pede é: filho meu, se você escolhe me servir, então tá bom, é do meu jeito, porque eu sei como fazer você vencer. Eu sei qual que é o trajeto, eu sei qual que é o código, eu sei qual que é o percurso. Glória a Deus. Então, se você quer chegar aonde eu estou falando, faça do meu jeito. Ele não está querendo te privar de escolhas, não está querendo te privar do que a gente pensa que é o melhor. Não é isso. Ele está te dando de fato o melhor. Glória a Jesus. Eu vi uma ilustração, um vídeo na internet sobre um cara estava saindo fazendo perguntas. E aí ele perguntou para duas pessoas. Uma pessoa que era um vendedor de rua e a outra que trabalhava ali de carteira assinada e tal, mas vivia na monotonia. Alguém que estava buscando empreender, vencer na vida, e outra pessoa que se acomodou onde estava. E ele pergunta: você prefere receber um salário de 10 mil todo mês ou receber 1 milhão agora e não precisar trabalhar? Aí a primeira pessoa que estava ali monótona, tinha falado: não, prefiro receber 1 milhão. Porque aí eu vou comprar a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos e vou viver um longo período sem precisar me preocupar. Quando ele perguntou à segunda pessoa, ele falou: não, prefiro receber os 10 mil. Porque com esses 10 mil por mês eu consigo construir um patrimônio que vai se bancar a si mesmo e eu não vou precisar, na minha velhice, me preocupar em pagar imposto de carro e casa sendo que eu não vou ter renda. E aí, vamos trazer cá para a Bíblia, para a nossa vida na fé. Você prefere se abdicar de algumas coisas enquanto em vida, enquanto em carne, para poder herdar, toda uma eternidade conhecendo Deus e as suas maravilhas, toda uma eternidade vivendo, toda a eternidade gozando das riquezas de Deus, conhecendo todas as obras que Ele cria e continuará criando, conhecendo todos os segredos que Ele tem desde o início dos tempos, conhecendo a pessoa de Cristo no face a face? Ou você prefere fazer algumas coisas aqui, ter alguns desejos realizados aqui, ter algumas felicidades aqui, só que passar o resto da eternidade pagando por isso, sofrendo por isso? Porque a Bíblia é clara, existe apenas 2 destinos. Um no qual você herdará o reino dos céus. O outro, porém, é dor. O outro, porém, é morte eterna. O outro é o sofrimento eterno. E uma vez lá, uma vez que você não esteja mais em carne, não tem segunda vida, não tem segunda via, não tem o respawn, não tem. O porquê de Deus ter nos feito em carne é porque, diferente dos anjos, que quando pecam se tornam pecadores eternos sem direito à redenção, Ele nos deu não apenas a válvula de escape de carne,
de caso pequemos, o sangue, não só a válvula de escape de carne, de nos dar a opção de mudar a escolha, só que entregou seu único filho, fez um sacrifício de amor dele, para ele e por ele mesmo, para nos remir dos nossos pecados, para nos dar Aleluia. vestes Glória a novas, Deus. para nos dar um novo corpo, Glória a Deus. onde seremos vencedores e onde reinaremos. Então não só ele nos deu a válvula de escape, só que cobriu o preço de todo o pecado. Todo o pecado. Aleluia. E tudo que ele te pede, tudo que ele te faz, tudo que ele te pergunta, é qual escolha você vai tomar. Qual o caminho que você vai seguir. Qual é a verdade que você quer acreditar. Você quer acreditar que tudo pode, que nada é capaz de tomar, que ser santo não é o que te leva para o céu? De fato, o caminho para Deus é Cristo. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, Ele passa a habitar em nós por intermédio do Espírito Santo. E por Ele somos feitos santos. Glória a Jesus. Então entenda, essa falsa sensação de liberdade, essa falsa sensação de escolha, não é o melhor caminho. E lá em Lucas, no capítulo 10, 38 a 42, é a passagem de Marta e Maria, onde Marta estava ali ocupada nos afazeres da casa, onde ela estava ali trabalhando para ser uma boa anfitriã. Entenda, ela não estava fazendo, só fugindo de escutar a palavra. Ela estava trabalhando ali, fazendo os afazeres da casa dela, mantendo a casa bem organizada. Porque apesar de ser a casa dela, o anfitrião daquela reunião era Jesus. Então o que ela estava fazendo era manter um ambiente agradável para quem viesse de fora ver que era um local legal, que a reunião estava bem, que o anfitrião daquela reunião era um homem justo, era um homem bom, era um homem honrado. Porém, Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando a palavra. Estava ali aprendendo, absorvendo dele tudo que ela podia. E até que Marta vai falar com Jesus. Mestre, o senhor não se incomoda dela não vir me ajudar? O senhor não se incomoda dela tentar me ajudar aqui a resolver a situação? E aí Jesus fala, não. Ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte. A Bíblia fala que no grande dia, muitos dirão, Senhor, eu trabalhei com o Senhor. Mestre, eu preguei em teu nome. Jesus, eu curei em teu nome, eu cantei em teu nome. E ele vai dizer, aparta de mim, eu não te conheço. O trabalhar, muitas vezes nós vamos estar fazendo, trabalhando, pregando, cantando, orando, achando que estamos fazendo para ele. Porque nas pequenas coisas nos desligamos do Espírito Santo. E não quer dizer que você será lançado ao inferno. Porém, você não herdará o reino dos céus. Então entenda, não é só levantar a mão e dizer eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. É viver esses princípios. É viver esse modo de vida, essa escolha diária. É uma escolha diária. Assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a nossa escolha também se renova. Ela também tem que ser feita a cada instante. Porque antes de Cristo morrer, antes da era da graça, o pecado ele não era, o preço ele não era pago, ele era encoberto. Porém, quando Cristo morreu, ele apagou todo o preço. Então entenda, agora você não tem que ir lá mais sacrificar algum animal para cobrir o teu pecado. Só que você não vai só estar em pecado quando você é flagrado e tal. Na lei dizia que quando o adultério em si, ele acontecia, porém quando não havia um flagra, quando não era pego no ato, não tinha punição. Então você tinha que ser pego para ser punido. Na graça não tem dessa de ser pego. O simples fato dessa coisinha, dessa vozinha, vir e ficar remoendo em você, a tal ponto de se tornar um desejo, mesmo com o qual você não pratique, já está em mim. Então eu quero te instruir que escolha, tome a tua posição. Nas pequenas coisinhas, na pequena vozinha que vem dizendo, não tem problema, não, vez ou outra pode, não, isso aqui é coisa dos antigos. Repreenda isso. Porque tudo que provém de Deus é puro e santo.
Então, se isso que tem te feito se esconder ou tentar encobrir, isso não provém de Deus. Isso não vai te levar a um lugar bom, muito pelo contrário, vai te acorrentando cada vez mais. E o problema desta corrente que é gerada é que quando você perceber que está, é muito mais difícil sair. Porque é assim que o pecado funciona, ele é como uma cela. A porta está ali aberta, até que você tenta sair. Quando você tenta sair, ele te puxa para trás e te prende e vai te afundando. Só que eu quero te dizer que ainda assim o sacrifício de Cristo é maior. Ainda assim o poder de Jesus é maior na nossa vida. Então eu quero te convidar a exercer esse posicionamento. Exercer a tua posição como filho. Nós somos filhos e somos herdeiros. Herdeiros de quê? De um reino. E temos que agir como tal. Você é princesa, você é príncipe, você é herdeiro. Haja como tal. Tome posição de acordo com aquilo que você é. Você não é qualquer um, você não foi chamado para ser qualquer um. Deus tem um chamado na tua vida e a cada um diferente. Pode ser que o seu chamado possa ser salvar uma alma. Amém. Possa ser que o seu chamado seja para pregar para 3.000. Amém. Só que o teu chamado, quem deu foi Deus. Exerça-o, haja como tal. Não se pare, não se acomode. Cresça, crie o sentimento de crescer. E escolha a melhor parte. Escolha a boa parte. Faça questão de estar aos pés de Jesus no teu momento diário, no teu momento íntimo, ali no dia a dia, no seu trabalho. Senhor, vem comigo. Seu trabalho que entrega, cada entrega, Senhor, me ajuda a passar um pouco da tua glória. Ajude-me a mostrar o Senhor. Que não seja eu vivendo, que não sejam as minhas ações, mas que seja o Senhor vivendo em mim. Escolha a melhor parte. Faça questão de servir a Ele, firme e fielmente. Faça questão de se posicionar mediante as pequenas coisas, as grandes coisas, independente. Faça questão de se posicionar como você é, filho e herdeiro de Deus. Amém. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.